A gente vai passar uma apresentação que está compartilhada aí com todos, daqui a pouco ela já vai ser expandida, e a ideia é que a gente converse então um pouco, e nós quatro vamos apresentar algumas linhas, algumas ideias que a gente rascunhou, e depois, aí em alguns minutos antes do final, a gente abre para interação de todos que quiserem, de preferência pelo chat, porque daí fica registrado e a gente consegue dar uma atenção maior a isso. Então vamos começar, dentro do horário aqui, para a gente não perder tempo. Então, muito bom dia de novo para quem chegou agora. Peço só que vocês deixem quem não estiver interagindo, deixe os microfones fechados, e a câmera também, se possível. E esse webinar da comunicação faz parte de uma série de vídeos e webinars e conteúdos que a Facisc está disponibilizando para o sistema e para a sociedade em geral. E ela tem um diferencial que é justamente essa interação ao vivo. Então, vocês que estão participando, sejam do sistema Facisc ou não, podem entrar, podem participar, podem colocar suas realidades locais, e a gente vai discutindo aqui na medida do que a gente tiver de construção já na Facisc, ou do conhecimento de cada um específico, seja dos quatro que estão apresentando, ou do grupo, se alguém quiser fazer alguma interação nesse sentido. Então, está aí a tela aberta, comunicação anticrise da Facisc. Desde semana passada, retrasada mais ou menos, quando se instaurou essa quarentena oficial em Santa Catarina, a Facisc liberou, então, os funcionários para ficarem em home office, alguns em plantão de atendimento, e a gente instituiu um comitê de gestão de crise, já previsto no nosso manual, já previsto na nossa governança, e então a gente está trabalhando incansavelmente desde então, faz uns 10 dias, quase 15 dias aí que a gente está trabalhando nesse sentido, e montamos então uma série de temas interessantes, pelo menos a gente está conversando com algumas associações de empresários, uma série de temas que interessam nesse momento de crise, como se estruturar, como continuar em meio à crise, como criar fôlego pós-crise. Então essas são as questões que a gente colocou, e o próximo slide mostra que nós temos 5 pilares da comunicação que a gente entendeu como interessantes nesse momento para poder compartilhar com vocês aqui, que é a previsão de cenários, um time preparado, a parte focando em comunicação, uma caixa de ferramentas, um ferramental bem preparado, também bem pensado, gestão de conteúdo, que é super importante, e o legado na crise, que é o pós-crise, né? O que isso tudo vai gerar e vai deixar de conhecimento para a gente. Só lembrando que esse, acho que é o único webinar, o primeiro webinar que a gente não conta com alguém do jurídico participando, né? Então, a gente fez com imobiliárias, teve o jurídico, fizemos com inovação, se eu não me engano, também teve alguém do jurídico ali ajudando na moderação. Esse é o primeiro que a gente vai tratar especificamente de comunicação, porque a gente conversando, inclusive, para preparar esse material, vimos que comunicação e jurídico são as áreas mais demandadas nesse momento de crise. Então, tanto para a orientação do jurídico, que é importante, se eu abro a empresa ou se eu não abro, se eu trabalho interno ou não, e a parte de comunicação que precisa dar vazão a gerar conteúdo, né? E dar vazão a todo esse movimento que a empresa está fazendo, seja pessoa jurídica, ou seja federação, ou seja associação, para conseguir mobilizar e chegar até o público destino. Então, vamos começar aqui com previsão de cenários, a gente vai interagindo, eu, Fábio, Silvio e Grazi, à medida da apresentação. Então, pessoal, boa tarde aí, bom dia, né? Tá antes do almoço ainda, mas no sentido aí da gente conversar sobre essa questão da comunicação como do que é um da crise, uma questão de comunicação, é tudo novo para todo mundo, né? Nós estamos aprendendo aí a como lidar com tudo isso. Então, a gente pensou aí nesses pilares, e o primeiro item ali, a previsão de cenários, é justamente a gestão da crise.
né? A gente já tinha pensado lá atrás, a Grazi depois vai falar um pouquinho ali da questão do manual anticrise, a FACISC tem um manual de gestão de crise que já foi criado há um tempo e que prepara tudo, prepara esses momentos, né? E aí a gente já pensou nas crises antes que a FACISC poderia passar, né? Só que a gente também não pensou em nenhuma desse porte, né? Uma crise que fosse mundial. A gente pensou muito em crises financeiras, crises de gestão, crises de posicionamento, de visibilidade, mas uma crise dessa dimensão, acho que nenhum de nós estávamos preparados o suficiente para enfrentar. Então, o que a gente sente sobre esse momento todo é que nós estamos aprendendo todo dia, né? Estamos aprendendo com as mudanças de posição dos governos, do mundo todo, porque todo dia é uma nova oportunidade da gente se reinventar e saber como trabalhar. Né? Então, assim, é um ponto importante que a gente sentiu, mesmo não tendo dimensionado uma crise desse tamanho, foi a questão do planejamento, né? Todo esse tamanho de crise, toda a crise ela merece um planejamento. Então, assim, pensar nela antes, saber como a entidade ou a empresa ou qualquer que seja o assunto, o tema, é se preparar para ela. Então, a gente, dentro disso, o planejamento de como ter posicionamento, de como o diretor vai falar, de como a entidade vai se posicionar, de como a empresa vai reagir diante de determinados temas, é o importante nesse momento, né? Então, isso é uma coisa que a gente sentiu bastante, tendo bastante colchão para trabalhar nesse momento, é ter esse planejamento antecipado. Então, eu não digo uma dica, porque eu acho que todo mundo pode trabalhar com isso, assim, mas um ponto importante desse momento para a FACISC foi a gente ter se preparado. Foi um tema incansavelmente discutido entre o corpo técnico da federação, o nosso diretor jurídico, o superintendente agora, o Gilson, puxou muito essa questão da crise, há muitos anos que ele vem falando nisso, e a gente sente que ter um manual de gestão de crise faz diferença nesses momentos. Outro ponto que a gente tem também, a gente tem um comitê de crise formado pelo corpo técnico, tem outro grupo formado pelos diretores, que a gente está conseguindo fluir as informações. Então, acho que isso é muito importante, definir esse organograma, definir a fonte, quem serão as fontes oficiais, e isso tudo a gente tem conseguido fazer desde o momento que se instaurou a crise em relação ao coronavírus e o que impacta diretamente na federação, porque as questões de saúde a gente vem ouvindo falar muito aí nos veículos de comunicação. E a questão da economia, que impacta diretamente os nossos associados, são pontos importantes que a FACISC vem trabalhando. E até isso a gente conseguiu definir junto do comitê. Então, foi muito importante. Outra questão é ter um canal aberto. A FACISC conseguiu definir também esses canais. A gente tem hoje um canal super aberto junto ao governo do estado, que a gente consegue conversar e ser ouvido. O nosso presidente tem um posicionamento muito forte junto ao governo do Carlos Moisés. Então, a gente tem conseguido esse canal aberto junto deles. E o canal aberto também com o nosso público, né? Eu acho que isso é super importante para a gente também conseguir ter essa fluidez aí nas informações. E aí, acho que uma questão que está ali na apresentação, ninguém sabe quando uma crise acontece, né? Então, isso é importante a gente conseguir realmente ter essa rota. Eu acho que o manual de crise ele não precisa ser um manual muito extenso, que tem muitas informações, mas eu acho que ele é importante ter o direcionamento,
né? Dizer para onde a gente tem que ir no momento desse. E acho que definir, quando você tem os públicos definidos nesse manual, você consegue ter respostas rápidas. Então, acho que isso é super importante também para definir esse momento. Passo a palavra aí para o próximo, vai falar do time aí. Que sou eu aqui. O que a gente viu é que o time ele precisa estar preparado, ele precisa estar bem coeso, principalmente antes da crise. Essa ilustração, inclusive, do time ali, dos jogadores, é bem válida, porque se a gente pegar os principais jogadores, ou alguns jogadores de várias seleções diferentes, e se colocar num jogo na hora, vai ter problema, né? O pessoal não vai estar coeso, não vai estar entrosado para conseguir fluir o jogo. Então, o que a gente viu ali é que tanto a equipe de comunicação, quanto o jurídico, quanto a gestão, quanto finanças, projetos, a gente precisa estar com um time, inclusive porque na FACISC a gente juntou uma equipe multidisciplinar para esse comitê, né? Então, se essas pessoas já não tivessem acostumadas a pelo menos ter algum tipo de entrosamento juntos de trabalho, de projeto, de fluxo de trabalho, a gente demoraria muito mais tempo para poder engrenar. Então, falando em comunicação, eu, Silvia, Grazi e Fábio, e o Kleber, que está de férias agora, a gente já está acostumado a fazer reuniões semanais, já está acostumado a lidar com diferentes situações durante o dia, e a crise, embora inesperada, embora surpreendente, ela acaba sendo facilitada em alguns pontos, em alguns passos, porque a gente já está dentro de um alinhamento entre nós quatro, entre nós cinco. Então, e mais a diretoria, e mais o nosso gestor direto. Então, isso é muito importante para poder a gente não perder tempo quando uma crise se instaura, até porque não tem muito tempo para se planejar, né? A gente já tem que começar a executar algumas situações. E aí, o que tem aqui na tela, a parte de liderança, de envolvimento da diretoria e porta-voz. A Silvia falou um pouco ali também que parte desse comitê, na verdade, o manual já previa isso, e em comitê a gente definiu quem é o porta-voz oficial da federação nesses posicionamentos. Então, nós temos uma voz única, 3, na verdade, pessoas que fazem interlocução, mas sempre que possível a gente concentra numa pessoa para poder ser a única voz nesse momento de posicionamento, nesse momento de aparecer na mídia, de se pronunciar. Então, isso é bem interessante também. E uma outra situação é que a comunicação que eu tinha falado no começo ali, mais jurídico, que estão sendo bastante demandados nesse momento de crise, é muito importante que haja, desde o começo, um reconhecimento da diretoria, da gestão com a comunicação, né? Então, a comunicação precisa fazer parte de algumas reuniões estratégicas, precisa fazer parte de reuniões de diretoria, de alinhamento, da construção desse manual de crises, que a gente teve essa experiência ali na FACISC também. Então, quando isso acontece, essa fluidez funciona melhor, né? Então, esse caminho, esse fluxo fica mais fácil de ser trilhado. Perfeito. Gente, Fábio aqui que está falando. A crise, ela exige várias coisas, e uma das principais é a agilidade de resposta, né? Ela nos pega de surpresa, e nós precisamos ter uma organização e um retorno muito rápido. E para isso, o que a gente imagina, né? Ter uma caixa de resposta, uma caixa de ferramentas, né? Onde a gente possa utilizar muito a tecnologia, né? E todas essas facilidades que a tecnologia proporciona a nosso favor, né? O que acontece aqui? São duas coisas que são super importantes. É que quem tem um pouco mais de tempo, né, de vivência, deve se lembrar da época em que os softwares, tudo isso eram coisas caras, muito mais caras, inacessíveis, né? Você tinha que ter CD, tá? Coisas físicas para você fazer a instalação. E hoje, né, com toda essa globalização e popularização, todos os softwares, os aplicativos, que hoje não são mais softwares, se chamam aplicativos, eles se popularizaram, tanto em termos de acessibilidade, quanto em termos de preço.
Então, você tem aplicativos, às vezes, que custam $1, né? R$10, que fazem, né, dentro das proporções, o que antes você pagava um valor exorbitante para ter uma licença, né? Então, isso é muito positivo, né? Acho que todo mundo aqui utiliza, a maior parte das pessoas utiliza um celular, né? Que vai ser um Android ou um iOS, né? E quando a gente abre os Apple Store ou o Google Play, a gente vê um monte de aplicativos que existem, né? Então, vale a pena a gente pensar em não, às vezes a gente precisa de alguma coisa e fica naquela, não, vou montar um sistema específico. Não vamos reinventar a roda, né? Vamos procurar aplicativos, tá, e plataformas gratuitas, né, colaborativas. Tem versões que são gratuitas, outras que são pagas, outras que são meio a meio, né, que suprem muito bem as nossas necessidades. Mas antes das questões de selecionar, acho que é muito importante, antes da crise, isso é regra, né, a gente ter sempre uma lista de contatos sempre higienizada e atualizada, né, porque numa crise você não vai ter tempo de ficar vendo, confirmando se a pessoa recebe ou não. Então, esse trabalho, eu acho que ele é fundamental, né? Quando a gente fala em caixa de ferramentas, são essas duas questões principais. Investir um pouco de tempo para verificar que ferramentas existem, que aplicativos existem, né? Às vezes a gente tem surpresas, encontra aplicativos fantásticos, gratuitos, que fazem o que a gente usa com softwares com uma condição, uma visão mais morosa, tá? E mais demorada, né? Nós selecionamos aqui, a gente tem aqui o costume muito, eu particularmente, pessoalmente, adoro testar aplicativos, tá? Já gastei bastante tempo e gastei bastante cartão de crédito para testar vários aplicativos. Usei alguns, outros eu nunca mais usei, né? Aqui eu fiz uma seleção de vários aplicativos que eu queria compartilhar com vocês, que são bem interessantes, né? Quando a gente fala em uma crise dessas, onde a gente tem isolamento, então acho que os caminhos virtuais são os principais. Independente disso, o que a gente tirou dessa história, já tem tirado dessa história toda, né? Que a virtualização de uma série de processos, ela agiliza bastante, né? E a gente tem que mudar um pouquinho algumas questões. Então, por exemplo, as reuniões, eu acho que os aplicativos de reuniões virtuais nunca foram tão fundamentais como num período desses, né? Então, a gente selecionou aqui 4 aplicativos muito legais para se utilizar: o Skype, né? O Google Meet, que eu acho que ele é acessível para quem, né, quem pode criar uma reunião, tá? Quem tem um pacote do Google Suite, tá? Mas o acesso para os outros é totalmente gratuito, né? O Airby, tá? É um outro sistema, uma plataforma de reuniões também virtuais bem interessantes, e o Zoom, tá? Esses últimos 2, eles são gratuitos para reuniões de até 3 ou 4 pessoas e reuniões de até 40 minutos, né? Acima disso, eles têm capacidade para fazer reuniões virtuais de até 500 pessoas, 600 pessoas. Tudo depende da utilização. Mas, em geral, o modelo gratuito, ele resolve bastante, né? Então, geralmente, nós utilizamos esses 4. Aqui na empresa, a gente usa muito o Google Meet, tá? Gestão de redes sociais. Parece uma coisa banal, né? Mas a gente tem várias redes sociais. Então, ter uma plataforma de gestão de redes sociais, ela é fantástica, porque você consegue programar e outra. Você consegue replicar a mesma informação nos diversos canais. Parece que não faz diferença, mas no dia a dia isso economiza muito tempo, né? Então, aqui nós selecionamos 3. O MLabs, que é uma plataforma que acho que é, inclusive, utilizada na comunicação da FACISC para planejamento, né? E nós também aqui utilizamos. Estamos testando a Ethos, que é uma outra plataforma no estilo da MLabs, que também é muito boa, um valor bastante acessível, né? Eu não sei quem de vocês utiliza o Facebook Business, tá? Que também ele consegue fazer programações, né, compartilhar nos 2 canais, pelo menos Facebook e Instagram, de forma gratuita, né? Então, isso economiza bastante tempo no momento onde a gente não pode perder tempo, então isso agiliza bastante o processo, né? Ainda falando de redes sociais, aplicativos para criação de conteúdo. Antes a gente falava em criação de conteúdo e ficava muito preso aos pacotes Adobe, né, que antes custavam R$15 mil, né? Hoje existem os pacotes da Adobe, mas existem outras plataformas bastante acessíveis, né? E as duas que a gente mais utiliza também para isso, pela praticidade, facilidade de uso, né, e até pela gratuidade, é o Canva, que é um software, né, uma plataforma que faz muito bem as questões de criação de posts, né, nos diversos formatos, tá? E o Mojo, né, que é um outro
que é uma outra plataforma muito legal também para criação de stories e para criação de posts. Tá? Ela fica muito fácil para se trabalhar. E geralmente você cria e já publica diretamente. Tá? Então são ferramentas que valem a pena quem não conhece conhecer. Né? A gente também já testou várias plataformas de envio de e-mail marketing, automação de marketing. Né? Entre essas aqui nós destacamos 4. Né? O MailChimp, que ele é gratuito ou pode ser pago, dependendo da quantidade de e-mails. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o Ascend, que é uma ferramenta de envio de e-mail marketing do Wix, né, aquele criador de sites, que ele também é muito bom, ele tem uma versão gratuita, e depois tem as versões pagas. Tá? O Dynamize, que já é um software, uma plataforma paga, para envio, né, de e-mail marketing, e o RD Station, que é uma plataforma mais robusta, que faz toda a parte de funil de vendas também. Tá? Para a criação de sites, landing pages, a gente seleciona 2 principais, que é o Wix, que é uma plataforma bastante fácil para trabalhar, né, e rápida de atualização, e o WordPress, que é uma versão, é uma plataforma bastante conhecida, ele exige um pouco mais de conhecimento, mas ela tem suas vantagens também, né, a difusão dela é muito boa. Né? Acho que o uso de comunicadores, né, o WhatsApp, essa não precisa apresentar, né, todo mundo conhece bem, tá? E uma que tem ganhado bastante espaço, né, e até ele ganhou muito holofote quando, não sei se lembram, aquela época que caiu o WhatsApp, foi uma crise, né, não tão grave como agora, mas também foi uma crise, foi o Telegram, tá? Que, tá, tem todos os indícios que acho que vai ser o próximo WhatsApp da linha de sucessão, vai ser, tá? Próximo, tá? Para lives, acho que a live ela também tem um engajamento muito boa, né? As próprias redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, tá? São ferramentas gratuitas que fazem essas transmissões e são muito efetivas em comunicação, tá? Gera o senso de urgência, né? Passa a ideia de plantão, isso é muito legal. Tá? E quando a gente está trabalhando em grupo virtual, principalmente quando a gente trabalha com home office, uma coisa que a gente às vezes esquece, mas é muito importante, é ter uma boa plataforma para gestão de tarefas, né? Que a gente acaba se preocupando com o que fazer, mas esquece de criar o cronograma. E aqui nós selecionamos 3 que nós testamos, que é muito boa. A Trello, que é bastante conhecida, é utilizada desde pequenos projetos a projetos maiores, né? Nós usamos aqui muito, é um aplicativo bastante simples, tá? Mas muito eficiente para gestão de tarefas pequenas, que é o Anydo, é uma versão muito legal, fácil, disponível em todas as plataformas, tem 2 versões, a gratuita e a paga, tá? E o To-Do, que é uma mesma coisa que o SNDo, só que na versão da Microsoft, que também é gratuito, e pode ser pago também, tá? Quando a gente fala em gestão de tarefas, uma outra coisa que é super importante, que gasta muito tempo, é a questão de compartilhamento de materiais. Né? Então, mais do que nunca, eu acho que o armazenamento em nuvem, para nós disponibilizarmos, porque cada um pede um momento, né, ele é fundamental nisso, né, porque senão você nunca vai ter uma versão atualizada e a gente nunca vai ter uma referência à troca de envio por WhatsApp. Né? Então, essa é uma cultura que também é legal a gente fazer, que otimiza. Né? Então, todas as coisas pequenininhas que a gente acaba perdendo o tempo de, vou enviar um arquivo e encaminhar, tá? Se a gente juntar tudo isso no dia a dia, você ganha muito tempo, né? Que você pode se preocupar muito mais com as questões que a Silvia levantou, que é a qualidade da informação, né? Foco, né? E curadoria, que acho que nesse momento é importante. Tá? Então, aqui a gente selecionou 4 do Google Drive, que ele tem a versão gratuita até um determinado tamanho, o Dropbox, que funciona muito bem, o iCloud, o OneDrive, que também tem um armazenamento gratuito até um certo ponto, e depois ele passa a cobrar. Né? Então, esse leque de ferramentas são as que nós utilizamos muito no dia a dia, que a gente gosta de compartilhar. Né? A própria Facisc, ela também tem algumas ferramentas, plataformas colaborativas. Um deles foi o site que foi reconstruído. A Grazi, acho que vai falar melhor, discorrer melhor sobre essa questão. Grazi. Bom dia, então. Assim como a Silvia comentou lá no início, e que também o Flávio já reforçou, uma das coisas que foi importante para a gente estar um pouco mais preparado, não totalmente, porque ninguém está totalmente preparado para uma crise como essa, né, foi o planejamento, né, e uma das coisas que a gente fez foi o planejamento de marketing digital da Facisc, e entre as ações que a gente realizou foi a reestruturação do site, o que permite fornecer hoje
mais conteúdos, mais espaços para que, tanto para as associações como para a sociedade, para os empresários, possam acessar os conteúdos relacionados ao coronavírus, às ações da FACISC nesse período de crise. Então, no site, nós criamos além dos espaços para a gente colocar as notícias da FACISC, a gente também criou espaço para notícias das associações. Então, quem já tem o seu próprio site, tem mais um espaço para divulgar, porque o site da FACISC é uma entidade estadual, de uma visibilidade maior, né? E quem não tem o seu site, as associações que não têm um site, podem utilizar o site da FACISC como um espaço para divulgar suas notícias. Colocar ali suas informações básicas da associação, os seus eventos, as suas notícias, e tudo isso com login, com uma senha, para fazerem isso automaticamente, sem precisar da FACISC. E o Fábio também falando ali das ferramentas, a que a gente utiliza é o MLabs, que também foi possibilitada depois desse planejamento do marketing digital. Isso facilitou muito o trabalho, que antes a gente fazia direto ali no celular, agora a gente consegue publicar simultaneamente, como ele falou, em várias redes sociais, ter relatório disso, o que é muito importante, porque muitas ferramentas antes não permitiam os relatórios, né? Agora a gente sabe o quanto que postou, o quanto de visualizações, de conteúdos. Então, isso foi um diferencial que permitiu depois desse planejamento do marketing digital. O que mais? Outra coisa que nos ajudou muito nesse momento, né, de crise, é uma coisa que a gente já tem há algum tempo e vem fortalecendo, é a rede de notícias da FACISC. A gente tem colaborado, né, os conteúdos da FACISC a gente transmite de forma colaborativa com as associações, né, para esses comunicadores das associações, que nos ajudam a chegar na ponta. Eles replicam para os empresários, para as associações, para os diretores, e isso é muito importante para fazer a nossa informação chegar na ponta. E a gente também divulga as informações que eles nos enviam, os comunicadores. Aliás, tem vários participando aqui da live no momento, né? E a gente foi fortalecendo cada vez mais esse relacionamento para dar mais visibilidade para a associação, para a FACISC, e para chegar na ponta o conhecimento, que é muito importante, as informações, principalmente nesse momento de crise. Faltou alguma coisa? Se meus colegas quiserem complementar, aí também fique à vontade. Eu vou complementar aqui, eu vou colocar inclusive no chat, tem um link direto para a associação que quiser pegar essa senha, né, que a Grazi falou, e fazer edição direto ali na página da FACISC. Tá ali, ó, é facisc.org/painel-login. Por esse link direto, vocês podem ou solicitar a senha, que daí cai no e-mail da Grazi, ela gera um login sem automático e manda para vocês, ou entrar ali para edição direto da página. Então, todas essas partes ali, elas conseguem fazer essa referência, inclusive no ranqueamento do Google. É bem interessante porque a página da FACISC aponta para a página da associação, quando for assim o caso, né? E vice-versa. Então, acho que a gente cresce como sistema em relevância diante dos buscadores que a gente tem aí na internet. Outra coisa que eu esqueci, que eu queria complementar lá do início que a Silvia falou, é que a FACISC estruturou, antes desse momento que a gente está vivendo, um processo de governança corporativa, né? E com esse processo, a FACISC vem se engajando, né, e participando cada vez mais do movimento ODS, né, e tudo que a gente vem fazendo hoje em dia está ligado a isso, inclusive as nossas ações nesse momento de crise também. Silvia? Silvia, teu áudio está desligado. Oi. Então, dentro dessa questão ali, a gente ainda tem algumas ferramentas que podem ser usadas dentro do sistema, né? Algo que é bem importante, que a gente vem falando nesse momento, é a questão do
tanto de informação que nós estamos recebendo e da dificuldade que tem para dar vazão nesses conteúdos. Então, a ideia de fortalecer o portal da FACISC, essas ferramentas que nós temos ali, como o site, com esse espaço para cada associação, para cada público poder fazer a sua publicação, acho que é importante, né, a associação e a ponta valorizar esse espaço, porque é um canal que tem uma liberdade de publicação, de poder dar vazão para esses conteúdos, e que nesse momento que os veículos de comunicação estão cada vez mais abarrotados, informações praticamente sobre o coronavírus, a gente consegue, através do canal da FACISC, ter informações da continuidade do trabalho nas associações, né? Porque a gente sabe que mesmo em quarentena, muito trabalho que a associação faz, que a federação faz, não está parado. Né? Então, é importante os núcleos, as associações usarem o nosso canal ali da FACISC. Acho que a Grazi aí pode falar um pouquinho da RNF, né, Grazi? A RNF, como eu comentei antes, é o nosso grupo de comunicadores das associações. Não são necessariamente jornalistas, mas tem pessoas que trabalham, né, ou que atuam na área da comunicação das associações. E isso já é um trabalho que a gente desenvolve há vários anos, mas cada vez a gente busca fortalecer mais, trocando experiências, se ajudando na ponta, né? A FACISC tenta ajudar as associações, fornecendo ferramentas, conhecimento, e as associações nos ajudam a divulgar os conteúdos de interesse dos empresários na base. Essa seria, basicamente, assim, resumindo, o que a rede de notícias permite, né? E nesse momento de crise, ainda mais, porque a FACISC não chega direto no associado da associação, quem chega é a associação, e por isso a importância dessa rede, né? E fora da rede, a gente conta daí com os executivos, com os consultores, que também nos ajudam para que a informação chegue na ponta, né? Os consultores, tanto os nossos regionais como os locais, fazem esse papel também nesse momento. Eu acho que outra questão importante da rede de notícias da FACISC é quando ela surgiu lá atrás, eu nem me lembro quanto tempo faz, mas tem bastante tempo já, a ideia era justamente a gente fortalecer as áreas de comunicação das entidades, né? Comunicação e marketing. Por quê? Porque quando começou esse movimento de comunicação nas associações, nós tínhamos no universo aí de 140 associações, 10, 11 associações que tinham alguém na área de comunicação. Atualmente, a gente está com quantos graus de comunicadores e associações que têm comunicadores, mais ou menos? A última contagem, nós fechamos em 34, mas já chegamos em 40. Então, assim, a ideia é sempre a gente estar unido para poder justamente fazer essa importância da entidade, né? Da gente, da comunicação na entidade, fortalecer essa área e mostrar cada vez mais para os gestores, para os presidentes, para os diretores, como a comunicação faz diferença. E eu acho que agora, nesse momento de crise, que a gente está passando, as entidades, as empresas estão vendo como a comunicação é essencial nesse momento, né? A gente tem uma comunicação pensada, planejada, estruturada, faz diferença para o posicionamento da entidade. Então, acho que é isso que a gente precisa reforçar cada vez mais com os nossos públicos, estar cada vez mais ativos junto às diretorias para poder reforçar o nosso papel como comunicação. A gente vai entrar aqui agora na questão da gestão de conteúdo. Já vou aproveitar a fala e já continuar aqui. Essa chuva aí de conteúdo, de live e tal, até eu recebi no Instagram ali um direct de alguém que mandou, eu tô com medo de abrir a minha geladeira e ter uma live lá dentro, né? Porque a gente está cercado, é a forma que as pessoas têm de se comunicar, de estarem juntas, de interagir. Então, acho que nesse momento a gente tem que fazer uso dessas ferramentas. Mas uma questão super importante é conteúdo. A gente precisa ter relevância,
A gente precisa, como comunicador, fazer a curadoria disso e ter agilidade. Então, são 3 pontos que são essenciais para a gente fazer um bom trabalho. Eu acrescento aqui a questão da credibilidade, né? Nós, como associações empresariais, como empresas, nós temos que ter credibilidade no que a gente passa. Então, entra aqui a questão das fake news, que está mais do que batida, né? A nossa área sabe o tanto de fake news que tem, e como cidadãos, e mais ainda como comunicadores, jornalistas, publicitários, RPs, toda essa área da comunicação, nós temos o dever de checar a fonte antes de encaminhar. Então, mais do que nunca, nós temos que fazer esse papel e ensinar as pessoas que estão à nossa volta, os nossos diretores, colocar lá, olha, isso é fake news, gente, não passa para frente, confere a fonte, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer esse papel nos grupos que nós estamos para realmente conseguir bloquear. Não é a gente recebe coisas absurdas e quando você vai conferir, manda o link certo para a pessoa fica até meio sem jeito, né? Mas eu acho que é nosso papel, aí entra o nosso papel essencial como comunicador, é fazer essa curadoria de conteúdo. Né? Aqui dentro, antes de tudo, da questão, nós temos, pensando na estratégia de uma entidade, de uma empresa, criar uma estratégia, como a gente vai falar com o nosso público, definir quem é esse público e pensar, organizar o conteúdo para ele. Né? Isso nós conseguimos fazer no Comitê de Gestão de Crise. Acho que foi um passo bem importante, porque no começo se havia questões, vamos divulgar como tem que lavar a mão, vamos divulgar como tem que se proteger, e aí nós definimos qual é o nosso público de interesse. É o meio empresarial, empresário. Então, vamos trabalhar com informações que tragam benefícios e orientações ao empresário. Então, nós conseguimos definir isso e fazer essa curadoria nesse conteúdo, né? E aí, a geração ter relevância, selecionar os canais e as ferramentas que convêm. Acho que isso é outra coisa super importante, porque como você vai chegar na ponta, chegar em quem precisa, se você não tem os canais para chegar até ele. Então, é importante definir, a gente vai usar o Instagram, vai usar o Facebook, vai usar o canal que seja, e-mail marketing, grupos de WhatsApp, listas de transmissão, Telegram, mas você tem que pensar como essa comunicação vai chegar lá na ponta. Se está atingindo e se está atingindo o objetivo, né? Atingindo o público e atingindo o objetivo. E outra questão, nós tentamos todos os dias sermos imparciais. Né? É difícil ser imparcial? É muito difícil, porque nós precisamos não tomar posições, não tomar lados, principalmente na questão partidária, na questão política. As associações têm esse cunho, elas são apartidárias, são políticas não, nós somos políticos, porém não somos partidários, né? E acho que a gente precisa pensar muito quando vai compartilhar esses conteúdos, né? A gente viu ontem um mar de informações, depois que o governador prorrogou a quarentena até o dia 7, um mar de informações negativas, falando mal do governo estadual, e aí o nosso presidente se posicionou firmemente a respeito disso. A posição da FACIS, que a gente é imparcial, a gente não vai tomar partido contra, nós vamos seguir a legalidade e a coerência, as orientações da Organização Mundial de Saúde a respeito disso. Então, acho que isso é importante, que cada associação tenha isso em mente. A gente sabe que depende das diretorias, não é um trabalho só de comunicação, mas nós, como comunicadores, temos o dever de puxar esses assuntos, né? Então, quando a entidade vai tomar alguma decisão que impacte totalmente na visibilidade da entidade, cabe a nós, como comunicadores, alertarmos os nossos diretores. Então, acho que isso é um dever de casa que todos nós também temos que fazer, nos colocarmos como estratégicos nesse momento, que eu acho que é uma palavra super importante para a comunicação, é estratégia. Ô, Silvia. Oi. A gente tem que orientar o que falar e o que não falar também, né? Que em certos momentos a gente tem que orientar os nossos diretores, os nossos gestores, que não é hora de ficar quieto, às vezes, também o momento, o cenário, às vezes, pede, né?
E aí, ali a frequência da comunicação, né? Pensar justamente quanto isso será publicado, né? Na primeira semana, nós aqui da Faciscom estávamos com praticamente 2 lives e mais uma série de conteúdos enviados por e-mail. Nós temos todos os dias, às 14 horas, um atendimento jurídico que está passando vários assuntos, tributário, trabalhista, entre outros, e ali é um momento que a gente está tendo uma frequência bem alta, a gente está atendendo um anseio do empresariado nesse momento. Então, é pensar que conteúdo você quer oferecer para o teu público e que frequência você vai oferecer, né? E aí, nesse momento de crise, a gente tem que pensar todo dia. Amanhã vale a pena fazer 2 lives? A gente tem assunto para tudo isso, a gente só vai encher linguiça, como diz aí no jargão, né? Então, e a agilidade nisso. Então, a gente tem os comunicados, tudo que está sendo feito, as medidas que a Facisc precisa se posicionar. A gente está tendo o posicionamento logo a partir de que sai a informação do governo do estado ou de alguma entidade parceira que a Facisc está trabalhando, a gente procura logo em seguida já ter esse posicionamento para dar o direcionamento para as nossas entidades e empresários. Perfeito. Gente, desculpa. Tudo passa. Tá. A crise vai passar. Né? A gente não sabe quando ela vai passar, os efeitos, mas ela vai passar. Né? Só que toda crise ela deixa um legado, né? E o legado a gente traduz em 3 coisas principais: reputação, aprendizado e registro. Né? Uma das coisas principais é que a crise ela passa, né? Mas qualquer mancha na reputação ela fica, né? Ela não sai. Então, acho que as questões, principalmente de exposição, de posicionamentos, né, elas têm que ser muito bem pensadas. Né? Às vezes nós pensamos em termos de, né, a ambientação da crise, ela nos leva a tomar algumas decisões, às vezes sejam elas partidárias ou, né, levando em consideração outras questões, e ela pode gerar alguns problemas, né, e nós temos visto aí na mídia os posicionamentos, né, de algumas personalidades, tem gerado vários problemas. Né? E o que acontece isso? Né? É o após. Né? A crise, no auge da crise, todo mundo está preocupado com isso, só que hoje as tecnologias, todas elas permitem que todo mundo registre e mantenha isso arquivado. Então, é muito mais difícil hoje você apagar da memória. As pessoas, né, todo mundo fala que não, as pessoas têm a memória curta, né? Não, elas têm a memória curta, sim, mas é que elas têm hoje os registros em vários caminhos que é fácil você, né, se relembrar, tá? E isso é muito complicado a gente apagar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito sobre a questão de exposição em relação ao posicionamento. Tá? A crise, em cima de tudo, ela traz aprendizado. Né? Acho que toda crise ela traz um conhecimento, a gente precisa repensar nessas questões. Né? Eu acho que é o momento de fazer sempre é claro que a gente espera que as crises não aconteçam, né? Mas é um bom momento pós para a gente reavaliar os mecanismos adotados anti-crise, né? Para a gente fazer quase um PDCA disso. Né? E pensar, inclusive, em coisas que a crise gerou e que gerou boas práticas também, que a gente pode adotar num período pós-crise também. Né? Acho que isso é uma coisa muito legal. Tá? Uma das coisas legais da comunicação, só entrando ali, é que a comunicação, ela, mais do que nunca, ela tem sido colaborativa. Né? E quando a gente fala em colaborativa, significa o quê? Que a gente vai ter que procurar, né, cada vez mais ferramentas e plataformas que permitam, tá, esse trabalho colaborativo, né, e uma definição de um posicionamento muito claro, muito preciso, para que as pessoas sejam orientadas por ele. Né? Sozinhos, isso nós sentimos muito na comunicação, né? Nós somos em 5 pessoas dentro do sistema e temos que comunicar uma profusão de informações. Né? A crise ela mobilizou muita gente, né? Fazendo também, trabalhando, tá? Comunicando também sobre tudo que é feito. Né? Se nós não tivermos um posicionamento, uma orientação, um planejamento a que siga, a coisa fica desgovernada, e aí cada um puxa para um lado. Então, esse lado é muito importante, que eu acho que é uma das principais lições que a gente viu. A comunicação, ela é colaborativa, e para que todos consigam falar o mesmo discurso, as coisas têm que estar muito claras, e as ferramentas elas têm que estar voltadas para esse ambiente colaborativo. Tá? Vinícius, te passo a palavra.
Legal. O que eu anotei aqui para a gente só, antes de abrir para as perguntas, finalizar, assim, dentro dessa parte da reputação ainda, é muito forte esse conceito de reputação, né? Ainda mais no ambiente digital, porque está todo mundo migrando obrigatoriamente para o digital hoje. Então, a gente tem que cuidar muito com a reputação. Se antes já precisava responder os comentários, dar atenção para o público, interagir de forma correta e coerente, hoje mais ainda, né? Porque a gente está gerando muito material, e esse material, como foi colocado ali, ele pode ser, às vezes, muito partidário ou muito de uma linha X ou Y e acabar manchando ou comprometendo a empresa ou a associação um pouco mais para frente. Então, acho que esse cuidado com a reputação e o que a gente faz agora, com certeza vai gerar consequência num futuro próximo ou um pouco mais para frente. Só para citar um exemplo aqui, a gente tem a nossa área de soluções, por exemplo, que a gente, em contato com algumas empresas, né, conversando com o próprio comitê ali, a orientação foi de recuar um pouco, tirar um pouco o pé da parte proativa, da parte ostensiva de soluções, né, de mercado, de comercial, e ficar muito mais na parte reativa e suporte. Então, a empresa que precisar, ou a associação que precisar, a gente tem uma equipe de plantão que presta o suporte necessário, e alguém que precise fazer algum certificado digital, por exemplo, certificado de origem, que, né, as exportações não estão parando agora, digital, inclusive hoje, às 14 horas, vai ter uma live com o nosso parceiro estratégico, que é a CertSign, explicando ali algumas facilidades que a gente vai implementar nessa parte de fazer a certificação de casa, né? Então, o parceiro vai facilitar nesse sentido. E a gente recuou um pouco para justamente ser um pouco mais reativo nessa área, para não parecer que a gente, em meio à crise, está tentando vender ou ter uma imagem negativa, ou, de repente, não compreender a situação atual do empresário, que ele está preocupado com outras coisas, com outras situações, com o funcionário dele, com faturamento, etc. Então, a gente está, né, colocando a nossa equipe à disposição para ajudar nesse sentido. E uma outra coisa que foi falado aqui, que acho que é importante a gente frisar, usem as plataformas da FACISC, seja o ambiente digital ali no site, com publicação de notícia, publicação de eventos, as principais iniciativas da associação ou dos seus associados, usem a plataforma da FACISC, que está aqui para isso. A rede de notícias também, né, um grande, largo canal que a gente tem para fazer essas boas iniciativas ecoarem no Estado. Então, é muito rápido essa comunicação entre a rede. E uma outra questão que foi falada ali também, que eu acabei lembrando, é que a gente muito se pregava de transformação digital, né? Então, cursos, empresas especializadas, consultoria, tinha muita informação e muita coisa aquecendo o mercado para a comunicação digital. A gente foi obrigado, nesses últimos 15, 20 dias, a entrar no meio digital, né? A ter uma transformação da nossa gestão, da nossa parte financeira, como que a gente vai cobrar, se vai cobrar, como que a gente vai orientar, quais os canais que a gente vai usar. Então, essa transformação que precisou forçadamente ser feita, a gente precisa se preparar quanto antes melhor. Então, nunca é tarde demais. Então, as associações que podem parar um pouco para poder pensar nessa transformação digital em meio à crise, é um grande legado também que eu acho que a gente tem e pode aprender com isso, que é o que daqui a gente vai levar para continuar e o que daqui a gente vai levar para transformar hoje o nosso pensamento, o nosso planejamento que a gente estava tendo até então. Então, acho que esse é o recado final, compilando aí todas as falas. Nós temos aqui uma última tela, que é uma pergunta, na verdade, para deixar quem está participando aí com a gente interagir. Quais os desafios da sua empresa ou associação nessa crise? Seja durante a crise, seja pós, que pode estar no fim ou não, né? Depende da situação econômica e da orientação dos nossos governantes aí, mas ela, né, como foi falado também, ela está afindando, ela tem um fim, ela tem um marco para acontecer, e o que a gente está fazendo para isso, qual o desafio que a gente tem, o que a gente vai levar.
Se quiserem interagir pelo chat, fiquem à vontade. Fábio, Grazi, Silvia, se tiverem algo mais também para complementar, eu vou dar uma lida no chat aqui para ver o que já tem de comentário. A Fábio, por exemplo, ali de São Bento, disse que já fez uma página que é covid19.assisbs.org.br. Ficou bem legal, a gente já tinha visitado aqui, usamos inclusive em umas postagens nossas. Tem várias associações criando, a CIF tem, Videiro acho que tem também, Caçador, enfim, várias associações estão fazendo ou campanhas ou promoções locais ou sites especiais. São Miguel do Oeste, eu vi que fez um diagrama também com algumas entregas que eles estão fazendo. Lages fez um vídeo do presidente também pontuando as entregas. Então as associações em geral elas estão trabalhando e movimentando, mesmo de casa, mesmo sem o expediente completo. Vini? Sim? Eu também queria complementar, lembrar que sempre é importante, né, interessante que quando postarem alguma ação, algum case, alguma ação legal da associação, marquem a FACISC, para que a gente possa compartilhar dentro do possível. A gente está compartilhando, a gente está com bastante conteúdo, mas sempre que possível a gente compartilha também, é nosso interesse compartilhar as ações das associações. Ok, Sara está comentando aqui. Temos que enxergar as oportunidades em época de reduções de custo para que cada uma tenha uma gestão. Ok, é uma sugestão, né, de ser um pouco mais colaborativo nessa parte de artes, de publicidade, a própria imprensa aqui que foi comentado também. Criar conteúdo de soluções. Ok, isso é um legado, ótimo. Bruno, nós da comunicação do SEGESC, criamos um boletim diário, temos acompanhado também, Bruno, com a agenda do dia, de conteúdos relevantes para os jovens empreendedores, ok? Inclusive, a gente tem acompanhado algumas lives que são feitas pelo SEGESC ali, que são bem interessantes, né? Estão fazendo no Instagram do perfil do SEGESC, a gente está apoiando ali na divulgação também. E o nosso sistema é muito rico, gente, a gente precisa se valer disso e pensar justamente nessas estratégias inovadoras para poder a gente causar um impacto positivo no nosso público com relevância e rapidez. Acho que essa é a grande meta desde o começo da nossa equipe de comunicação. Na verdade, nós 4 aqui, e lembrando mais o Kleber que está em férias, né, a gente é responsável diariamente e diretamente pela comunicação da federação. Mas no comitê de crise agora a gente montou um time maior de comunicação justamente para coletar outras ideias, outras experiências, ter outros perfis nessas questões. O pessoal também está assistindo ali, e a gente está conversando nesse pequeno grupo, levamos para um grande grupo do comitê de gestão para definir os marcos que a gente vai trabalhar, seja na comunicação ou em qualquer área, nesse momento de desafio que a gente está tendo. Tá? Então, esse grupo coeso, como a gente já falou ali, está trabalhando diariamente. Daqui a pouco a gente tem reunião, inclusive. Às 2 horas, lembrando, temos mais um plantão do jurídico, mais um atendimento online. Amanhã, às 11 horas, temos mais uma live nesse mesmo canal, facisc.org.br/coronavírus, e a gente está movimentando, seja às 11, seja às 2 horas, publicamente, os nossos canais de contato aí com associados e empresários. Ok? Acho que finalizamos por aqui. São Bento comentou mais uma. A força está em nós, ok, isso mesmo. Parabéns, ok, gente. Obrigado. Como essas a gente vai fazer outras. Fiquem atentos aí no facisc.org.br/coronavírus, que tem uma agenda ali atualizada a cada momento. Então, a gente se despede aqui, Fábio, Grazi e Silvia. Eu acho que nesse momento também, né, Vini, acho que é importante a gente ressaltar os nossos canais de comunicação para esse grupo de comunicadores, né? Nós temos um grupo ali da RNF, que é onde estão reunidos os comunicadores de todas as entidades. A gente
repassa os conteúdos, repassa tudo que precisa ali, e deixar aí os nossos contatos, que eu acho que mais do que nunca, lá no site da Federação tem uma lista completa de todos os comunicadores, onde cada um pode acessar e ter os contatos de todas as associações, mas deixar aí os nossos WhatsApp, os nossos e-mails abertos para a gente trocar informação. Acho que nesse momento o associativismo tem que estar muito presente em nós também, e acho que é isso que vai fazer a diferença nessa comunicação de crise. Legal, Silvia. Eu coloquei aqui, inclusive, no chat o link da lista dos comunicadores, facisc.org.br/imprensa. Inclusive, se alguém estiver nos assistindo ou souber de alguém que seja comunicador de associação e não esteja ali, por favor, faça contato conosco. E eu vi ali alguma coisa de outros materiais, enfim, a gente está pensando em uma campanha, está pensando em outros materiais, em mapas de entendimento e até interpretação dos decretos e leis que estão acontecendo, os benefícios que a gente está recebendo via governos e entidades. Então, enquanto tiver esse movimento home office, a gente está trabalhando bastante nesse sentido, focado no benefício que a gente pode gerar ou que o nosso empresário pode ver em meio a isso tudo. Tá? Então, se Fábio e Grazi ou outra pessoa aqui presente não quiser mais comentar, nós encerramos aqui no prazo, no tempo. Vinícius? Gilson? Oi? Sim, Gilson. Posso falar só um minutinho? Tudo bem? Olha só, pessoal, parabéns aí pela organização dessa live, né? Isso é fantástico, a gente tem que comunicar e tal. Eu só consegui acessar agora há pouco, em função de 2, 3 reuniões que acumularam aqui, eu estava dividindo espaço e tempo com todos. Só comunicar para vocês, né, que eu vi ali um dos pedidos que eu vi no chat, fala sobre linhas de crédito. Então, assim, olha, antes já foi assunto também de uma outra conversa, e nós estamos orientando nesse primeiro momento, além de talvez desenhar alguma coisa e passar para frente, mas é que procurem as suas agências cooperativas ou bancos, porque as normativas não estão chegando, até sexta-feira não tinham chegado ainda na base para poder operacionalizar. O pessoal tem divulgado muito nas mídias, televisão e tudo aí, mediaticamente estão fazendo divulgação, seja BRD, Badesc, Ministro da Economia, mas a operação demora dias até chegar como vai ser feito. Então, isso também é importante vocês saberem, que oriente o empresário. Eu orientei 2 hoje que me ligaram a procurar o seu banco e sua agência lá da cooperativa, que daí ele vai conseguir saber o que já tem de fato e o que não tem ainda, tudo dentro dessa conotação, tá? E a gente vai preparar talvez aí um caminho, né, algumas dicas, alguma coisa aí, pessoal, sobre isso também, mas cada agência, cada banco, cada operação tem peculiaridades que a gente não consegue somar tudo agora. Então, se também tiver alguém agoniado com isso, tem que fazer esse tipo de comunicação e ir para a sua agência, né? Ok, Vinícius, obrigado. Beleza, Gilson, obrigado pela contribuição. A gente encerra, continua no nosso site, canais oficiais, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, temos o próprio site que tem notícias constantes e relevantes sobre o cenário que a gente está vivendo, tá bom? Obrigado a todos, então, um abraço, tenhamos uma boa semana. Beleza. Valeu, gente. Obrigada a todos. Obrigada, boa semana. Obrigado.